Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 2, e dos versículos do 41 ao 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, temos como grande modelo para todas as famílias José, Maria e Jesus. José e Maria que souberam e educaram o seu filho na tradição, na doutrina, nos costumes. Logo começa o Evangelho dizendo que quando se completou o tempo, da festa da Páscoa, como de costume, eles foram celebrar a Páscoa em Jerusalém. Todos os anos, todos os judeus iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E José e Maria mantiveram a tradição, o costume, e ensinava ao seu filho. Afinal, toda família que tinha o apreço, pela tradição, ia ao templo levar as oferendas para a expiação dos pecados. Então José e Maria educaram, foram os primeiros catequistas de Jesus, ensinaram e educaram na fé. Isso é tão pertinente para nós hoje, principalmente para os pais, para as mães que assumem o compromisso no batismo. E quantas vezes as crianças são criadas como se fossem órfãos na fé, porque muitas vezes os pais e as mães não educam seus filhos, não levam à igreja, não ensinam seus filhos a rezar, e colocam uma série de justificativas. Muitas vezes porque a criança dá trabalho, ou porque muitas vezes os pais não foram também educados na fé, e batizam muitas vezes apenas pela tradição, e não pela convicção da fé a qual ali são batizados. Então, José e Maria tinham não só a tradição, mas eles viviam religiosamente, a doutrina judaica, o costume judaico de levar as oferendas na Páscoa para colocar diante do altar do Senhor. E aí eles são surpreendidos, porque quando eles voltam, o menino Jesus não volta na caravana, e quando eles procuram, não encontram, voltam para Jerusalém e encontram o menino Jesus no templo, no meio dos doutores, fazendo pergunta e respondendo pergunta. E todos que ali estavam ficavam admirados com a inteligência daquela criança. Ou seja, Jesus era educado pelos pais José e Maria, mas Jesus era o menino Deus. Ele era a própria sabedoria. Ele já tinha resposta para todas as perguntas. Ele sabia todas as coisas, mas era criança, e era dada a ele exatamente a competência de criança, para dizer também que ele vai amadurecendo, ele vai crescendo
Por isso a própria leitura diz: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Há toda uma preparação antes do início da missão de Jesus. E nesta primeira parte, nós pegamos exatamente a família como o modelo desta educação. Se os pais fossem como José, se as mães fossem como Maria, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Rezemos por todas as nossas famílias e pelas famílias do mundo inteiro, que vivem um momento tão difícil, tão atribulado, de tantas provações, de tantas perseguições. Rezemos para que a família de Nazaré continue sendo o modelo para todas as famílias do nosso tempo. Jesus, Maria e José, atendei a nossa prece. A nossa família vossa é. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.